essa questão. Vamos lá. Pois é, ainda Kardec fala, ele afirma que a estrutura humana é uma estrutura eletromagnética. Por quê? Olha, porque o corpo físico, você olhando, o que é o nosso corpo físico? É uma matéria? É uma matéria grosseira, eu posso tocar nela, meu tato sente, né? Eu sinto o cheiro, etc. Então, facilmente você sente, você vê, você toca, né? Então, do que é formada a matéria do meu corpo? Olha, é um conjunto de células. São 60 trilhões de células do corpo físico. O que tem na célula? Não é um conjunto de moléculas? O que tem na molécula? Não são conjuntos de átomos? O que tem lá no interior do átomo? Prótons, nêutrons, elétrons. O que é isso? Energia. Então, se você vai de trás para frente, o nosso corpo físico é uma estrutura eletromagnética, porque se o átomo dentro dele tem prótons, nêutrons e elétrons que giram. Então, tudo que gira, gira em uma determinada forma, fazem ondas. E tudo que transita por meio de ondas é chamado trânsito magnético. Então, a nossa estrutura é uma estrutura eletromagnética, porque nós vibramos o tempo todo, embora a gente não demonstre isso, né? Vocês estão vendo alguma coisa vibrar aqui em mim? A olho nu, não. Mas se você tira uma foto de mim com uma determinada máquina chamada Kirlian, você vê que eu projeto em mim uma coisa colorida. Quer dizer, é uma coisa tão pulsante que exala para fora do corpo físico um halo colorido. Cada um tem uma determinada coloração do halo que você exala em função daquilo que você sente e daquilo que você pensa. Olha bem. Vai ver isso aí, já estou adiantando. Eu quero que vocês entendam a questão pé e espírito. Eu vou chegar aqui no quadro para a gente tentar ver como é que nós podemos apresentar isso. Bom, minha gente, eu acho. Então, vejam bem, na nossa situação hoje, conjuntural, existem três coisas. Nós já discutimos aí há pouco tempo a questão de Deus, não foi? Bom, então o que existe em todo o conjunto? Além disso, não tem mais nada. Nós temos Deus, temos Espírito e temos matéria. Fora disso, nada mais. Tudo que existe se encaixa nisso. Então, Deus não é nem Espírito, nem matéria. Espírito não é Deus, nem matéria. E matéria não é nem Espírito, nem Deus. Então, são três coisas muito claras, bem distintas. Mas o que interessa, não é bom? Deus, a parte, uma coisa que nós já discutimos aqui há pouco tempo, ele foge um pouco da nossa percepção de compreensão, que o lobo frontal nosso não está apto ainda a compreender coisas superiores. Mas de matéria nós entendemos, gente. Matéria, a criança começa a estudar em ciências naturais, desde o ensino fundamental, vai para o ensino médio, vai para o ensino superior, eles estudam bastante a matéria, as propriedades, como é que funcionam, onde que vem. Então, isso é uma coisa que a gente pode compreender. Olha, se Espírito não é Deus nem matéria, aí eu pergunto, o perispírito, essa coisa que está envolvida, está envolvendo o Espírito, Deus não é. Espírito não é. O que sobrou? Então, o perispírito, ele se encaixa em matéria. Mas que matéria é essa? Que matéria é essa que a gente não percebe, que a gente não enxerga, que a gente não vê, que não sente? Quando Kardec tratou deste assunto com o plano desencarnado, disseram a ele, Kardec perguntou, mas isso é matéria? É matéria. Mas que matéria? Bom, aí olha bem, o que os espíritos responderam para Kardec? Na verdade, não é bem matéria. O perispírito é formado de uma substância semimaterial. Kardec, que era um cara que já tinha uma
relacionamos com isso, né? Como existe semi-matéria. Então imagine vocês que naquela época não se tem a compreensão que nós temos hoje. Isso há 150 anos, como a coisa evoluiu. É isso que eu quero mostrar para vocês aqui, para ver se a gente compreende que essa matéria é real, por que nós não a percebemos, mas que ela existe de fato. Então nós vamos começar a palpar. Desculpe que hoje vamos ter que fazer uma interação mais ou menos dialogada, né? Eu aqui, vocês ouvindo e tentando, podem fazer perguntas em qualquer momento, tá? Porque esse conceito é importantíssimo. Porque estudar o perispírito, as casas espíritas, de uma forma geral, tem dificuldade de entrar nesses assuntos. É a base de toda a fenomenologia mediúnica, medianímica, é a base de todo o processo evolutivo no qual nós estamos inseridos. Pois não? Perispírito e futuro pretérito. Pois é, vamos tentar chegar lá. Hoje ainda. Não é. É complicado, quando a gente não compreende, não sabe, é muito complicado, né? Se você tiver que ir daqui ali na voluntária da pátria, você nunca soube onde fica isso, eu falo, vá. Você vai, mas com muita dificuldade. Tem que perguntar, meu Deus, como é que é? E depois que aprende, não é mais difícil. Aí acaba a dificuldade. Então é bom que a gente compreenda isso. São duas coisas diferentes. Não. Fazem parte uma coisa da outra. É assim que eu estou te avançando. Então, vamos ver, vamos tentar situar-nos dentro da questão matéria, aquilo que nós entendemos, que vocês entendem, que todos entendem. Por exemplo, eu vou olhar o tampo desta mesa aqui, ó, é um retângulo, tá? Vou olhar de cima. Então, o tampo da mesa, ó, isso aqui é a mesa. Isso é matéria? É matéria. Bom, é uma madeira. Do que é composta essa madeira? Alguém pode imaginar que elemento químico tem nessa madeira? Madeira. Que elemento químico tem na madeira? Por exemplo, a planta, para ela crescer, ela tem que puxar, lá por das raízes, puxar água. Água não é H2O? Então tem hidrogênio, tem oxigênio aqui. Está correto? Água. A planta, ela respira também os gases que tem na atmosfera. Que gases que nós temos na atmosfera? Nitrogênio e oxigênio, igual a quantidade que nós respiramos. Então aqui na madeira tem nitrogênio, oxigênio, já vimos que tem. Tem os gases de efeito estufa, esses gases que aquecem globalmente o planeta. Todo mundo fala do efeito estufa. Como é que resolve essa questão do efeito estufa? É o metano, o óxido nitroso e o CO2, é o gás carbônico. Gás carbônico tem o quê? Carbono e oxigênio. Então na madeira tem carbono. O metano, CH4, tem carbono e hidrogênio. Então já tem lá carbono e hidrogênio. Óxido nitroso, oxigênio e nitrogênio. Oxigênio e nitrogênio. Então a madeira ela tem oxigênio, nitrogênio, tem hidrogênio, tem carbono. Então, isso são os elementos que compõem a madeira. De que jeito que esses elementos estão na madeira? Por meio das moléculas que compõem, né? São moléculas. Então, essa mesa, ela é composta de moléculas. Ó, são moléculas. Então, vamos supor que isso seja molécula. Está dando para ver daí? Ó, moléculas. Bom, não vou desenhar inteirinho, só vou passar aqui. Aqui também, tá? São moléculas. Então a mesa é uma matéria, e a matéria da mesa é composta de moléculas. Ora, se eu enfiar a minha mão aqui na mesa, se eu fizer isso, a minha mão passa? Não passa, porque é uma matéria sólida. Ela está no estado sólido. Então, por que é sólida? Porque as moléculas que compõem a matéria sólida estão todas amarradinhas uma nas outras aqui, ó. Tá vendo?
elas estão unidas, atadas umas às outras. Então são atas, são as peias. Peias quer dizer amarrios, né? São amarradas. Então a matéria no estado sólido, ela é formada por moléculas e cujas moléculas estão totalmente umas amarradas às outras. Por isso que no estado sólido eu encontro uma resistência muito grande de enfiar uma mão aqui, porque as moléculas sendo amarradas, ela não deixa a minha mão passar. Está correto? Mas é matéria. Eu nem imaginava que era peia. E o meu marido sempre fica assim, ô peia, vem cá. Peia, aqui está me amarrando? Ele sempre fala isso para mim, eu nem As sabia. peias são amarrios, né? Da madeira. Exato, aí fala brincando, Bom. peia. E vejam bem, minha gente, todo conjunto molecular, vejam bem, nós estamos no planeta Terra, tudo aqui está em movimento. A Terra em si, ela não gira. Em 24 horas, um ponto que está aqui faz isso, ó, e chega aqui de novo. Então você imagina que nada está, tudo aqui pulsa esse movimento. Então, pelo próprio movimento da Terra, todos os grupos moleculares também, eles tendem a rodar segundo o próprio movimento da Terra. Então, as moléculas que compõem a mesa, por exemplo, do estado sólido, elas têm maneira, porque como a Terra está girando, ó, girando, isso aqui também está rodando. Né? Embora elas estejam fixas, elas rodam no conjunto todo. Isso chama-se centro de orientação molecular. Todo conjunto de moléculas tem um centro de orientação molecular que gira em função do próprio movimento do corpo terrestre. Isso aqui, então, embora fixo, ele tem uma velocidade de movimentação que é muito próxima de zero. Mas elas em si não giram. Mas no conjunto terreno, ela está em movimento também. Mas você sabe, é o estado sólido, né? Esse é o estado sólido, porque as moléculas estão amarradas. Aí eu pergunto para vocês, e se eu pegar e se eu pegar uma gota d'água, eu pego um copo d'água, vou pegar um copo d'água, vamos supor que a água seja isso aqui, ó, tá? A quantidade de água. A água é formada do quê? Se a matéria tem hidrogênio e oxigênio, tá? Então, da mesma maneira, o conjunto água tem moléculas de oxigênio e moléculas de hidrogênio, da mesma maneira. Moléculas. Ó. Moléculas. Isso aqui é a água. Se eu enfiar a minha mão dentro do copo d'água, o que acontece? Ela não afunda. Por que ela afunda se a matéria também? Olha, a composição disso aqui é praticamente a mesma. Aqui são moléculas de hidrogênio e oxigênio. Aqui tem moléculas de hidrogênio, de oxigênio, tem outros, porque é uma matéria mais complexa um pouquinho, mas são moléculas e moléculas. Aqui na água, as moléculas não estão amarradas umas às outras. São soltas. Então, o próprio movimento terreno faz com que isso aqui também se movimente. Então, tem um centro de orientação molecular aqui, que orienta, que elas movimentam com uma velocidade